Olá, turma! Eu sou Carlos Barros e estamos começando mais um Nas Ondas da Rede. Oi, Joalva! Olá, Carlos! O tema de hoje é o uso da música popular para o ensino de história. Há muitas experiências da relação entre música e educação no Brasil. Em 2020, infelizmente, perdemos o poeta, compositor e professor Jorge Portugal, um dos que fazia isso muito bem. Sim, pedra pisada de preto, luso, bantu, sudanesa, precipício de beleza, reconvexa alegria, imã de toda utopia, rima de toda riqueza, tudo isso com certeza só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. Eita, versos bonitos do poeta Jorge Portugal na música de Roberto Mendes. É isso mesmo. Na rede estadual de ensino, temos professores com trabalhos muito interessantes. Nosso entrevistado de hoje é o professor e músico Adson Calazans. Vamos à entrevista? A partir da história é possível mostrar ao estudante as características primordiais da chamada música popular, né? E o lugar que essa chamada música popular, um lugar privilegiado que essa chamada música popular ocupa no Brasil. É possível, a partir da história, fazer chegar a música e fazer entender a música como um lugar de mediações, fusões. A história pode também fornecer pistas na produção dessa música, no sentido das etnias, das classes que participam dessa produção e que contribuem para a construção de um grande, digamos assim, um caldeirão nacional. E a música, como uma linguagem universal, ela traduz dilemas, né, dilemas sociais. Quando você coloca a música no ensino de história e você faz o aluno pensar a música, a análise da música, o que é essa música, quando você faz o aluno pensar essa música dentro de um contexto, quando você faz o aluno pensar esse contexto e a obra relacionada a esse contexto, quando você faz o aluno pensar o autor, né, e a relação do compositor, do autor com a sociedade na qual vive. Quando você faz o aluno pensar nessa relação história e música, a estética, por exemplo, a estética de uma determinada produção musical e a estética da cultura parcialmente, temporalmente produzida. Pensar a música, pensar a produção musical, pensar autor, pensar as pessoas envolvidas, pensar a indústria cultural, pensar análises culturais, né? E eu acho que compreender, por exemplo, as várias manifestações, estilos musicais, dentro de digamos assim, de certas estruturas culturais, vamos colocar assim, compreender essas manifestações dentro de sua época, compreender a cena musical, compreender o debate das hierarquias dos valores, né, da reprodução dessas hierarquias, da questão da tradição musical, compreender o gosto, por exemplo, né, compreender a ideia de uma sociologia do gosto, né, da história do gosto. E tudo isso é possível ser pensado a partir da análise da vida cultural, e eu acho que tudo isso contribui sim para o discurso da história, e acho que a história se desenvolve, amplia seus horizontes a partir de um objeto ou de objetos similares como a música, como a dança, o teatro. A fala de Adson nos estimula enquanto professores. É bacana lembrar que há, no Rio de Janeiro também, uma proposta de uso da relação entre música e história realizada pela professora Vânia Corrêa, no Colégio Estadual Vicente Januzzi. É o projeto Brasileirinho, batizado com esse nome numa referência ao disco da cantora Maria Bethânia, lançado em 2003. A dica de hoje é buscar os vídeos do projeto da professora Vânia Corrêa que estão no YouTube. Basta digitar Projeto Brasileirinho, professora Vânia Corrêa. Ouvir o disco de Bethânia também vale muito a pena. Que projeto interessante, Carlos. Um modelo para outras iniciativas Brasil afora, não é? Mas a gente sabe que por aqui, Geise Gonçalves sempre traz sugestões incríveis de lugares, agora virtuais, para visitarmos. O que será que ela tem para hoje? No quadro Você Já Foi? Olá pessoal,
Você já visitou o site do Instituto Memória Musical Brasileira? O Instituto Memória Musical Brasileira é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Niterói, Rio de Janeiro, que possui um dos maiores arquivos online de informações, sons e imagens da discografia brasileira, disponível para consultas gratuitas. O Instituto é voltado para a pesquisa, preservação e promoção da música popular brasileira. Sua missão consiste em documentar, catalogar e divulgar o acervo musical do Brasil. Fundado em 2006, vem mapeando e catalogando, desde então, mais de 82 mil discos produzidos no país, reunindo mais de 91 mil compositores e intérpretes. A catalogação abrange toda a história da música brasileira, desde a primeira gravação, em 1902, até os lançamentos mais recentes. O acervo segue em constante expansão, recebendo centenas de discos, capas e músicas mensalmente. É importante dizer que no site os áudios são disponibilizados em baixa qualidade, servindo apenas como referência para que o pesquisador identifique a canção desejada. O Instituto também atua como produtora cultural. Seu currículo inclui a realização de diversos projetos como shows, livros, CDs e DVDs, somados a eventos de grande porte. Realiza ações transformadoras através da música, tanto na transmissão do conhecimento para as novas gerações, quanto na conservação do tesouro cultural nacional. O endereço do Instituto Memória Musical Brasileira é immub.org. Preencher ouvidos e corações de todas as idades, etnias e regiões, com muita alegria e reafirmação da identidade brasileira. É o desejo dos colaboradores do site. Então, não perca essa oportunidade, vá lá! Adorei o Você Já Foi. Valeu, Geise. O programa está terminando. Lembrando que a entrevista com o professor Wadson Calazans está na íntegra na plataforma Anísio Teixeira. Nas Ondas da Rede é um programa da Secretaria da Educação da Bahia, Instituto Anísio Teixeira, Rede Anísio Teixeira. Até a próxima! Até mais!